Uma espécie de subordinação, diferente da subordinação jurídica tradicional da presença do empregador, tradicional, física, delegando ordens e cobrando o cumprimento das suas ordens, é a subordinação estrutural. O que vem a ser a subordinação estrutural? Em razão da horizontalização das relações de trabalho, muitas das pessoas elas não prestam serviço diretamente ao empregador. O empregador ele terceiriza alguns serviços que são prestados em seu empreendimento. Neste caso, apesar de não haver a expedição de ordens diretas, apesar de não haver a exigência do cumprimento de horários, a exigência do cumprimento de normas expedidas diretamente pelo empregador, o trabalho desse trabalhador é essencial ao desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo tomador do seu serviço. Então vamos imaginar uma indústria de confecção. Qual que é o profissional que é indispensável para uma indústria de confecção? Uma indústria que produza, por exemplo, camisas masculinas, camisas sociais masculinas. Então qual que é o profissional indispensável? É fácil de responder que são as costureiras ou os costureiros. Agora imaginemos uma indústria que não tenha no seu quadro de empregados nenhum costureiro. Terceirize a prestação do serviço desses profissionais. Então fornece a matéria-prima como tecidos, aviamentos e esses trabalhadores prestam serviço em suas residências, em seus domicílios e recebam por produtividade, por peça produzida. Então, sem horário de trabalho a cumprir, sem normas diretas a cumprir, só com a exigência de prazos a cumprir para a entrega do produto, do resultado do seu trabalho, das camisas que foram contratadas pela indústria de confecção. Então, pela subordinação jurídica tradicional, esses trabalhadores seriam autônomos, porque não estão trabalhando sob a vigilância e sobre as ordens diretas do empregador. Porém, o trabalho desenvolvido por esses profissionais estão intimamente ligados na atividade econômica do trabalhador, a atividade econômica do empregador. Então é o que nós chamamos de subordinação estrutural, subordinação objetiva, subordinação estrutural. Apesar dos empregados não estarem diretamente ligados ao empregador, subjetivamente ligados, sobre o seu olhar, sobre a sua vigilância constante, o trabalho por eles desenvolvidos é essencial à atividade econômica do empregador. Sem o trabalho desses trabalhadores, o empreendimento não prospera, não tem como funcionar, não tem como ter essa atividade desenvolvida pelo empregador. Então nós chamamos de chamamos de subordinação estrutural. Paralelamente, de uma outra forma, nós temos a chamada parassubordinação. O que vem a ser a parassubordinação? A parassubordinação seria o meio do caminho entre as duas espécies de trabalhadores que nós temos. Nós temos os trabalhadores autônomos que trabalham sem vínculo empregatício e temos os trabalhadores empregados que trabalham com vínculos empregatícios e têm a proteção da CLT e do direito do trabalho. O que vem a ser o trabalho parassubordinado? É um trabalho que está no meio do caminho, no meio termo entre essas duas figuras. Não é um trabalhador empregado, então não tem a proteção do direito do trabalho, mas é um trabalhador que seria autônomo, mas está integrado na organização do tomador e ele tem uma dependência, na maioria das vezes, econômica do tomador do serviço. Então, ele é uma figura híbrida, né? Nem autônomo, nem empregado. Citamos alguns exemplos como representante comercial, como uma manicure que tenha um contrato de parceria com a dona do salão, como, por exemplo, um personal trainer que tem um contrato de parceria com o dono da academia, atende um cliente e um percentual de 70%, 60% fica com o trabalhador e ele repassa para o proprietário, no caso da manicure do salão, do proprietário do salão, no caso do personal trainer, proprietário da academia, um percentual aí de 30% a 40% da produção.